Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Nosso jargão aqui, Adriano, é que como nós não sabemos que horas o nosso público vai nos ouvir, nos acompanhar, e nós gostamos de ser educados também, a gente sempre fala o bom dia ou boa tarde ou boa noite aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, né? E quem estiver assistindo também, eu vou contar uma coisa. Eu sou fã de ouvir podcast de madrugada. Olha, eu pego muita estrada, eu gosto de viajar de carro, eu vou visitar as nossas operações no interior, então eu saio 4 da manhã de casa ouvindo podcast, é um horário que ninguém escuta, né? Então, boa madrugada pra você. Boa madrugada também. Pra quem estiver na estrada. Isso aí. Vivendo e aprendendo. Quando eu falo pra vocês, gente, que cada episódio desse podcast é um MBA, não é em vão. Olha aí, ó, isso daqui não tem sala de aula que ensine, né, cara? Bom, estamos dando início ao 46º, hoje com um convidado muito, muito bacana aqui da operação comercial de concessionárias, então, igual alguns dos nossos ouvintes já conhecem a minha trajetória aqui, né, Adriano? Sabem o quanto eu sou apaixonado pelo atendimento ao cliente, pela comercialização dos veículos, e hoje nós temos aqui a oportunidade de receber o Adriano Costa, que é o diretor da Eurimport Jaguar Land Rover, é responsável pela operação paranaense aí da marca no grupo. Bom, Adriano, seja muito bem-vindo, já vou passar uma mini biografia aqui, né? Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Motor e Mentor. Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre como formar times, né, de alta performance em vendas. Então, vamos conhecer a trajetória desse cara que já passou pelo Brasil inteiro aí na operação comercial. Legal. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. E parabéns, né? Parabéns pelo trabalho. 46º episódio. Isso mostra a consistência que vai muito mais longe. Teu conteúdo de grande qualidade, eu tenho certeza que vai espalhar aí pelo país todo. Que legal, fico feliz. Estamos chegando longe. Ano passado ficamos aí entre os 15% mais compartilhados do Spotify, entre os 20% mais seguidos e escutados em 8 países. Estamos indo sensacional. longe. Falando de Brasil, já está em 8 países. Já estamos em 8 países, já parabéns. Em menores proporções, obviamente, né? Mas como nós temos alguns convidados internacionais aqui, as multinacionais também acabam pulverizando, né? Essas pessoas com vivências internacionais acabam pulverizando a nossa mensagem aí também. Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu falei para ele, eu vou ler a biografia porque eu não quero correr o risco e essa gafe de cometer essa gafe, né, de errar esse currículo fantástico que o Adriano tem. Bom, o Adriano, então, como eu acabei de comentar com vocês, ele é diretor da Eurimport Jaguar Land Rover. Ele tem experiência com mais de 20 anos liderando negócios por diversas regiões do país e, além disso, ele é administrador com formação em marketing e MBA em gestão empresarial e em liderança, inovação e gestão 4.0. Cara, você é um cara completamente conectado com o mundo do business, né? E na operação, no desenvolvimento de carreira acadêmica e tudo mais. Conta pra nós aí um pouquinho, então, da tua trajetória, da tua linha do tempo profissional, Adriano. Lucas, em primeiríssimo lugar, eu sou apaixonado por conhecer, por aprender, né? Acho que a gente tem que estar sempre em constante evolução, em constante desenvolvimento, porque tudo muda muito rápido, né? Então, o que eu estudei na escola de administração lá em 98, quando eu comecei, muita coisa talvez já não se aplica ou se mudou, ou se adaptou, né? Então, eu acho que o gestor, o líder, ele até para liderar pelo exemplo, ele precisa estar sempre em constante desenvolvimento. Então, não parei, né? Comemorei aqui no início de 2023, a gente está gravando em 2023, se alguém estiver ouvindo aqui em 2024, 5 vai fazer a conta. Comemorei 20 anos liderando times de vendas, basicamente, minha trajetória é toda essa, né? E comecei trabalhando numa montadora, comecei como estagiário, fiz distribuição de veículos, e aí fui ser representante de campo. E isso para mim trouxe uma bagagem muito rica para ir atuar depois nas concessionárias, que foi onde eu fiquei os outros 17 anos, porque desde o início eu fui para o showroom, eu fui acompanhar a concessionária, ver como é que funcionava, né? E até engraçado, um abraço aos meus amigos representantes de montadora aí, mas geralmente as montadoras pegam aqueles garotos que estudam bastante, falam inglês e tal, e colocam na frente de um gerente de vendas para dar aula para ele de varejo, né? E eu me vi naquela situação, falei, cara, eu nunca vendi um carro, como é que funciona isso, né? Como é que funciona esse negócio? Me colocaram para dar treinamento para a equipe de vendas e tal. E aí eu fui para o outro lado, fui para a rede, né? Fui para as concessionárias. Recebi um convite, deixei a montadora. Pela montadora eu trabalhei em 2 regiões. Sou natural do Rio Grande do Sul, fui transferido para Brasília na época e atendi a região norte do Brasil. Então saí do extremo sul do Brasil para o extremo norte do Brasil. E aí, enquanto atendia a redistribuição na região norte, recebi um convite para ir administrar
as concessionárias de um grupo no Pará. No início eram 3 concessionárias, chegamos a ter 8. Volta e meia eu falo ainda, meu grande amigo lá, meu primeiro mentor nesse projeto, né, de administrar concessionários, eu falo assim, cara, tu não tinha juízo, pegou um moleque de 24 anos para tocar o teu negócio inteiro aqui, né? Então foi uma grande experiência liderar um grupo tão grande de pessoas, né? E um aprendizado em modo turbo também. Com 24 anos, né? Com 24 anos. Temos similaridade aí também. E eu me lembro de algumas coisas, assim, logo no início, né? A gente estuda administração, faz pós-graduação e tal, e aí chega lá, você precisa demitir. Ninguém ensina na faculdade como é que faz isso, né? Como é que dá um feedback? Como é que dá um feedback? A tua pesquisa no LinkedIn, né? Foi sobre isso. Uhum. Se te ensinam na faculdade ou nos cursos de graduação, nos cursos regulares, né? Educação formal, como fazer algumas coisas que no dia a dia são óbvias para um líder, né? Para um gestor. Então, como contratar, como fazer o processo seletivo, como dar um feedback, como desligar uma pessoa, né? Eu lembro que esse foi um dos primeiros desafios que eu tive quando eu assumi aquela operação. E eu lembro como se fosse hoje. Fui lá, peguei um livro que eu tinha do Jack Welch, cheguei em casa, li aquilo. Falei, cara, isso aqui, esse capítulo eu lembro que vai me dar a base para chegar lá amanhã e ter um discurso bacana, né? Uhum. Por falta de preparo. São coisas, né, do dia a dia do gestor que a gente não é preparado para fazer. E então aí nessa trajetória passei dessa experiência lá do Pará, passei por Santa Catarina, depois dirigi operações em Brasília e Porto Alegre simultaneamente, passei pelo Espírito Santo, tenho amigos em todos esses estados aí. Estou em Curitiba desde 2015, né, e no grupo que eu atuo hoje, está completando 8 anos agora. Tive a oportunidade de passar por marcas de luxo, coisa que até então na minha trajetória eu atuava em marcas médias, vamos dizer assim. E passei também por outros estados, mesmo morando em Curitiba, já tive a oportunidade de operar com funcionários no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, mesmo tendo a base aqui. Então acho que essa visão ampla, né, nacional, de poder lidar e trocar com diferentes culturas, com diferentes perfis de times de vendas, isso vai se complementando e vai mostrando para a gente que o varejo tem muita similaridade também. Uhum. É bem conectado, né? Então, isso que você comentou, né? Teve a oportunidade de trabalhar em marcas menores e chegou no mercado de luxo. Como é que foi essa transição, assim, cara? Porque é impactante, né? Você, estou vendendo hoje uma Jaguar Land Rover, né, cara? A responsabilidade é grande, cara. Eu vejo isso às vezes quando eu estou contratando alguém, o cara fala assim, brilha os olhos, brilha os olhos, mas dá um medo, né? Eu lembro quando eu recebi a proposta de vir trabalhar aqui, tinha a oportunidade na Nissan e na Jaguar Land Rover, né? E o meu líder na época perguntou assim, você quer operar a Nissan ou a Jaguar Land Rover? Uhum. E eu estava com o site aberto, assim, a gente estava falando pela internet, estava com o site aberto, olhando o estoque de usados da Jaguar Land Rover, eu vi aquele monte de carro caro, assim, eu falei, cara, isso deve ser difícil de arrumar quem compra seminovo desse perfil, né? Eu falei, olha, minha trajetória foi até hoje com Nissan e Ford, então acho que eu operar aqui o negócio da Hyundai e Ford, então operar a Nissan vai ser tranquilo. Vamos tocar esse projeto da Nissan. E aí acabei vindo para a Nissan, né? E a gente tinha operações Nissan em Curitiba, eram três unidades, depois fiquei com as de São Paulo também, e o grupo tinha uma Mercedes em Campo Grande, fui operar esse negócio da Mercedes. E aí eu me apaixonei pelo negócio do carro de luxo, né? E aí depois surgiu o BMW e tal, e aí vim parar na Jaguar Land Rover. Então, assim, óbvio que os gatilhos que funcionam para um segmento não funcionam para outro segmento, né? O nível de expectativa do cliente é muito maior, a experiência que a gente precisa proporcionar ao cliente é muito maior, os argumentos são diferentes. Mas varejo é varejo. Se você estudar e se preparar para cada segmento, você vai ser bem sucedido. Sensacional, sensacional. E, obviamente, né, buscar pessoas de referência para isso também, né? Buscar esses aconselhamentos, esses direcionamentos, essas mentorias, de fato, de formadores de gestores aí e tudo mais para times comerciais, né? Bacana, bacana. E nessa tua experiência, cara, nessa tua trajetória aí, qual foi o maior insight cultural que você aplica no teu cotidiano vivenciando nas 5 regiões do Brasil? Porque você viu de tudo, né, cara? Então, putz, do interior do Pará ao Rio Grande do Sul, você tem know-how para opinar sobre o assunto, né? Qual o insight você traz? Lucas, vamos pegar 3 aqui, cidades distantes e com alguma semelhança. Maringá, Marabá e Macapá. Nossa. Já atuei nas 3, né? O que elas têm de semelhante? Em todas elas eu escutei a mesma coisa dos vendedores. Eles falavam sempre assim, ó, aqui é diferente. Isso está na ponta da língua de executivo de vendas de qualquer lugar do Brasil.
Eu tive a oportunidade, esse grupo que eu trabalho até ano passado fazia parte de um grupo americano, então eu tive a oportunidade de ir para algumas reuniões nos Estados Unidos e a gente, era uma semana muito rica, assim, os encontros, a gente juntava em salas, né, por marcas ou por segmento e tinha amplos debates, assim, começava de manhã cedo até o final do dia, a semana inteira, para melhorar a gestão das concessionárias. Então, eu era operador de concessionárias dos Estados Unidos, tudo que era canto, do Reino Unido e aqui do Brasil, minoria era do Brasil, né? O grupo era pequeno aqui, mas era grande lá fora. E a gente ia discutir o dia a dia do negócio da concessionária, o negócio do varejo e tal. E as primeiras conclusões que eu tive das minhas primeiras participações é de que os desafios eram muito parecidos. Os caras tinham os mesmos desafios que a gente. Então, a gente ia discutir lá como superar a expectativa do cliente, aí tinha o desafio de engajar o colaborador, aí falava, cara, os desafios são muito parecidos, então, se tiver alguém aí de Marabá, Macapá ou Maringá me ouvindo, não estou falando da cidade, eu sei que os clientes são diferentes, o sotaque é diferente, mas o negócio do varejo, ele é muito parecido. Os problemas são os mesmos. São os mesmos, geralmente são muito parecidos. Só muda de endereço. É porque essa eu acho que é até uma defesa natural que a gente cria, né? Quando a gente não expande a nossa visão. Eu acho que é quando a gente olha a partir dos olhos de quem está vendendo, não a partir dos olhos de quem está comprando. Vamos imaginar um consumidor que vai comprar um carro de alto padrão aqui no Brasil, para nós é de altíssimo padrão, né? Vai pagar R$1 milhão no carro. Seja se ele estiver em Maringá, ou em Macapá, ou em Marabá, que eu peguei esses 3 exemplos aí, tem consumidores para isso. No final das contas, eu tenho certeza que eles vão viajar pela mesma companhia aérea, vão para os mesmos destinos, vão se hospedar nos mesmos hotéis, devem frequentar restaurantes muito parecidos. Então, esse é o nível de expectativa desse cliente, né? E aí, muitas vezes, a pessoa que está lá naquela cidade vê e fala assim, não, mas o cliente da minha cidade é diferente. Isso tudo está conectado. Então, o nível de preparação de quem vai se colocar nessa posição de vendas na frente desse cliente tem que subir de patamar. Tem que ser diferenciado, né? Eu acho que esse é o salto. Isso que você falou, né, da visão, os nossos problemas eles estão relacionados ao nosso campo de visão. Quanto maior for a amplitude do nosso campo de visão, maior a resolução de problemas nós temos, obviamente, né? É muito comum nós nos limitarmos limitarmos as outras pessoas pelas nossas limitações. Então, se eu chegar e falar pra você, putz, Adriano, um carro de R$1 milhão é barato, cara. E você chega e fala, você como executivo de vendas, não, Lucas, é caro, cara. Pô, como é que eu vou comprar se o vendedor tá achando caro, né? O caro e o barato é super relativo. É a partir da percepção de quem tá comprando, não de quem tá vendendo. Sim, o que tem de valor agregado pra pessoa aquilo ali, né? Porque sonho não tem preço. Sonho não tem preço. Então, e quando a gente fala de carro, de casa, principalmente do segmento premium, que tem uma, como é que eu vou dizer, ao meu ver, é uma representação material de uma jornada bem sucedida, né? Se a gente quebra esse bloqueio e deixa na decisão do cliente, de fato, mostra para ele que você se tornou um facilitador da negociação, sem sombra de dúvidas, o sucesso do negócio acontece para todo mundo, né? Sabe como que eu colocaria assim numa palavra o que é um produto de alto luxo? E a gente está falando de carro aqui, carro é gostoso de falar, mas a gente pode falar de relógio, pode falar de joia, seja lá o que for. Que acho que o público consome, né? Acho que está tudo na mesma categoria, né? E talvez até alguns tipos de serviços também, né? Bebidas e tal. Eu vejo como um troféu. Eu vejo como um troféu. Eu acho que aquilo ali é um troféu. E a pessoa se dá o prazer de erguer aquele troféu. Então, quando ela compra um carro, quando ela faz uma viagem única, quando ela tem uma experiência única, né? Eu acho que a pessoa ela se dá o direito de receber aquele troféu. Ela mostra assim, eu venci. Então eu vou me dar esse luxo, eu vou me dar o prazer de poder desfrutar disso, né? Então eu vejo muito como um troféu. E aí vê que os gatilhos são totalmente diferentes de muita coisa que a gente fala, né? Então eu não vou falar de mobilidade com esse cara, não vou falar para ele que ele vai perder a promoção do final de semana. Isso não tem nada a ver. Não faz sentido, Não né? faz nenhum sentido. Né? Então, aí o executivo, o gestor, né, ele precisa estar preparado para entender aos olhos daquele cliente o que ele espera. Né? Óbvio que ele espera uma experiência ao nível da companhia aérea que ele voa, do hotel que ele frequenta, do restaurante que ele vai. Eu lembro, tive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo em 2018 na Rússia. Na época a gente ganhou um prêmio, foi o melhor funcionário de vendas do Brasil pela BMW aqui em Curitiba. E aí fomos em 3 para lá, eu, uma gerente
e um executivo. E aí nos colocaram nos melhores hotéis. Inclusive a gente ficou num hotel que a própria seleção brasileira ficou, só que a gente chegou e saiu um pouquinho antes deles e a gente estava hospedado junto com a seleção russa até. Hotel 5 estrelas, melhor atendimento e tal. Eu acho que, assim, até para educar e treinar as pessoas de como que tem que ser o atendimento, né? Cara, eu lembro de detalhes do atendimento e volta e meia eu olho para a minha operação e penso assim, imagina o cliente entrar agora, que é a hora da verdade, e aquele carro tá ligado. E o cara sentiu o cheiro do showroom, que é ruim um carro ligado dentro de uma loja, né? Sim. Uhum. E ele sentiu o cheiro. Aquela ali impressão que ele vai ter, aquela impressão que ele vai levar, é aquele momento da verdade. Então a gente não pode errar. Então a gente tem que montar uma estrutura por trás, porque a hora do show, né, tem um pouco de Disney isso, a hora do show é a hora que o cliente entra, tem que estar tudo pronto. Você já foi no teatro e viu o ator se arrumando em cima do palco? Não vê. Ninguém vê, né? Ninguém chega lá, tá tudo pronto. Então o negócio do varejo é isso, é um grande show. A gente precisa preparar o show antes. A gente precisa pensar o show aos olhos do cliente. Então, frequentemente eu procuro provocar isso nos gerentes, assim. Quantas vezes por dia você entra no seu site? Ah, mas meu site é sempre o mesmo, ele está sempre lá. Não, tem sempre alguém mexendo. E se der um erro? E o cliente viu e entrou uma vez só? Acabou. Né? Eu estou falando cliente aqui, mas é até meio conceitual, não é bem cliente. Às vezes é um prospect, alguém que não conhece a gente, né? Então ele teve a oportunidade de entrar lá no site, está tudo errado. Quantas vezes a gente entra, por exemplo, tem entrada de funcionário que é pelos fundos das concessionárias, né? Mas quantas vezes a gente entra pela porta da frente para ver como que a concessionária está sendo vista pelo cliente? Quantas vezes a gente pega o carro e roda para olhar se a luz lá de fora está funcionando à noite? Porque geralmente a gente está olhando o negócio de dentro para fora. Mas a gente tem que olhar de fora para dentro. Também. Seja através do site, seja através do e-mail que a gente envia. Contato telefônico. Né? O cliente está ligando na concessionária, ele está sendo atendido. Com que velocidade? Né? A gente tem ferramentas para medir isso, mas e como está sendo esse atendimento? Qual a qualidade do atendimento que ele está recebendo? Então, acho que o grande segredo do gestor que administra o negócio de varejo é ele conseguir crescer, que é o que todas as empresas esperam, com o mesmo nível de experiência do cliente. E isso não tem jeito. Para ter o mesmo nível de experiência do cliente, a gente tem que experimentar aquilo que o cliente está experimentando. Então, o cliente, Só vivenciando. Então, o cliente está satisfeito de esperar em pé lá pelo atendimento? Não sei. Será que ele queria estar sentado? Será que ele queria que o atendimento fosse mais rápido? A gente tem que estar experimentando o tempo todo aquilo ali aos olhos do que ele quer. Né? Porque o cara é rei, ele vai embora. Sim. Ele vai embora, não consome teu produto e acabou a empresa. Tem que... isso que você falou, vou até contextualizar numa frase que eu escutei há um tempo atrás e vai cair bem aqui agora. Ninguém aplaude ensaio. Todo mundo aplaude espetáculo. Né? Então, num teatro, igual você acabou de comentar, você não vê o ator ou a atriz se preparando em cima do palco. Tem tombos e tombos atrás das cortinas e para que as coisas aconteçam de forma perfeita, né? Cirque du Soleil é um exemplo disso. Então, e ninguém aplaude o ensaio, só aplaude o espetáculo. Isso serve para a tua vida profissional, ninguém vê os tombos, as dificuldades e tudo mais, a minha também. As pessoas só vão reconhecer quando você entregar resultados. Isso é um fato. Né? E associado a isso, Adriano, eu achei bem interessante o teu posicionamento, né, dessa experiência do olhar de fora para dentro mesmo, como um possível cliente, né? Isso é cultural, isso é um fato. E isso está muito associado também ao teu olhar como gestor na parte de recrutamento e seleção. Como você gosta de atuar nesse sentido, pensando no desenvolvimento a curto, médio e longo prazo desses talentos também? Vamos lá, eu acho que recrutamento e seleção é o início, né? O início de uma longa jornada do nosso cliente, do nosso colaborador, né? Que é a pessoa que entrega experiência para o cliente. Então, eu estou falando aqui de experiência aos olhos do cliente e tal. No fundo, pelo menos até que tudo mude, né? A gente tem uma outra disrupção aí, os nossos negócios são feitos de pessoas para pessoas. O negócio do varejo que eu atuo, pelo menos que eu estou inserido, não é só software, é principalmente pessoas. Então são pessoas que atendem pessoas. Como é que eu posso pensar em oferecer uma experiência uau para o meu cliente se o meu colaborador não tem uma experiência legal? Então essa pessoa precisa estar feliz, ela precisa estar bem colocada, ela precisa estar engajada para oferecer essa experiência para o cliente. Então, voltando lá no início, né, no processo de recrutamento e seleção, a gente vê isso, é um desafio grande dos gestores, quando a gente troca informações, né?
A rotatividade. Pô, não para ninguém aqui, tá difícil de arrumar mão de obra. Sempre quando a gente se junta, às vezes, numa confraria, num bar, aí o pessoal fala assim, tá difícil de arrumar mão de obra, tá difícil de fazer e tal, né? Tá difícil de contratar, tá difícil de achar. Cara, o Brasil é um país que tem bastante desempregado. Então tem alguma coisa errada nessa equação. A gente sabe que falta, talvez, desenvolvimento, né? Enfim, educação e tal. Vou para essa seara aí, mas eu vejo que também falta gestor treinador, um cara que prepara e desenvolve as pessoas. Isso demanda tempo, né? Então começa lá no início, você entender exatamente quais são as habilidades essenciais que você não vai querer ou não vai ter tempo ou não vai poder desenvolver naquela pessoa, não vai poder treinar nela, e quais são as treináveis. Uma vez que você conseguiu separar isso, é tentar entender se aquela pessoa vai trazer as habilidades essenciais que você tem. E tem a questão dos valores também, do fit cultural com a empresa, né? Só que eu vou pegar essa questão da habilidade, porque eu entendo que valores, fit cultural e tal, isso você consegue numa entrevista, num bate-papo, você consegue conhecer a pessoa e entender se aquela pessoa se alinha com o que a empresa espera e com o perfil daquela empresa. Mas e habilidade? Essa foi uma pesquisa que eu soltei no LinkedIn também. Quantas ferramentas os gestores usam para fazer um processo seletivo bom e diminuir a rotatividade do seu time, né? Como é que ele percebe a habilidade? Então, um exemplo simples aqui. O meu time precisa ser bom de comunicação, precisa falar bem no telefone, precisa saber se sair bem de uma negociação sob pressão e precisa ser resiliente. Como é que numa entrevista você consegue fazer isso? Aí às vezes a pessoa vai dizer assim, não, mas eu fiz um treinamento bacana lá, eu faço uma entrevista por competências muito legal e tal. Você vai saber se ele sabe falar bem no telefone sob pressão, com um bom negociador do outro lado? Cara, bota ele para fazer isso. Uhum. Então, eu acho que vai muito disso. Vai do nível de energia que a gente despende desde lá do início, desde o processo seletivo, né, passando pela chegada desse colaborador na empresa, pelo treinamento adequado que ele vai ter, né? Eu acho que esse é o início da formação de um time de alta performance. Muito bacana. E quando você me traz isso, eu vejo como sendo uma negociação de fato. Quer fazer um mau negócio? Faça com pressa. Se você estiver precisando fazer um negócio, você vai fazer um mau negócio porque você vai fazer com pressa. E o recrutamento e seleção, a mesma coisa. Se você deixar a urgência, vou perder tempo fazendo isso. Cara, no longo prazo você vai estar ganhando tempo e muito tempo. Só que para isso exige um planejamento prévio, né? Para que você tenha no teu radar esses momentos certos de contratação, de recrutamento, tá em constante contato com recursos humanos na parte de prospecção de talentos, para que você não precise contratar com pressa e aí possivelmente errar numa contratação, né? Eu fui direto para a seleção, né? Eu pulei uma etapa importante do recrutamento. Já vi também processo seletivo, às vezes, ter lá 5 candidatos, e as pessoas terem que decidir por um ali, por um, por dois, para preencher as vagas. E às vezes nenhum dos 5 está apto para preencher as vagas. O menos pior. E aí acaba escolhendo alguém. E aí acaba que você perde o tempo da empresa, recurso financeiro e da pessoa também, né? Ela talvez não seja bem sucedida naquela posição ali, se ela estivesse seguisse procurando, ela fosse se dar bem em outro lugar. Porque o processo de recrutamento também foi mal conduzido. Então, começa ainda antes da seleção, eu mencionei que começa na seleção, começa ainda antes, começa no processo de recrutamento. Você buscar as pessoas no lugar certo, né, e fazer um filtro adequado para quando chegar nesse processo seletivo, você já ter candidatos fortes para fazer parte daquele trabalho. Sensacional, sensacional. E posteriormente a isso, já recrutado, né, tudo mais, os indicadores, igual você comentou, a experiência do cliente está muito associado à satisfação do colaborador, certo? Como que você hoje, como gestor, gosta e como mentor também de líderes, né, de time de gestão, como você gosta de abordar isso no quesito propósito pessoal, propósito profissional, resultado empresarial? Primeiro eu te falei que eu entendo que qualquer tipo de negócio é negócio de pessoas feito por pessoas, né? Então eu imagino que os gestores, quem opera isso, ele precisa entender de pessoas, né? Ele precisa entender se o time dele são as pessoas certas no lugar certo. Precisa ser um gestor, treinador. Eu acredito que todo gerente precisa ser um gerente treinador. Ele precisa dominar aquelas funções vitais que ele é responsável por supervisionar e saber fazer como ninguém para poder ensinar o time dele, né? Eu acho que ele precisa estar sempre ligado e se autodesenvolvendo, buscando recursos fora, né? Então, a gente falou de hotel, falou de restaurante, falou de outras coisas, de Disney, sei lá.
acho que o gerente é o cara que tem que estar sempre antenado, buscando o que tem de melhor prática em cada um dos outros segmentos para chegar e botar o time dele para treinar. Né? Então, desenvolver as pessoas. E isso é constante. Eu recordo que eu fui fazer um curso da Jaguar Land Rover para o segmento de altíssimo luxo, né? Os carros super esportivos que a gente tem e de altíssimo luxo na Inglaterra. E aí trouxeram um cara de um restaurante, que é um restaurante que tem 6 meses de fila de espera. Né? Cara, que eu mais me lembro, assim, não sei quantas 6 estrelas... 6 meses, cara. Chega a ter 6 meses de fila de espera para jantar no restaurante dele em Londres. Não lembro quantas estrelas Michelin ele tem, acho que todas. Né? E a coisa que eu mais gravei, assim, ele falou, meu time treina todo dia. O restaurante abre, ele falou horário, acho que 11h45, se não me engano, no turno do almoço, né? Todo mundo entra 1 hora antes, porque diariamente tem treinamento. Porque pode acontecer, a pessoa que está lá, por exemplo, no caixa, ou um garçom caiu de moto. Acontece aqui, acontece lá, em qualquer lugar. Quem que vai substituir ele? Ah, a menina do caixa, mas ela sabe servir o vinho adequadamente, no padrão e no nível que o cliente espera. Ela precisa saber. Né? Então, o nível de treinamento ele é alto porque ele é diário. Então, isso é um hábito. Isso desenvolve um hábito dentro das empresas. Né? A gente escuta a ligação, por exemplo, no negócio de varejo. Falei antes que, né, a gente tem que entender do ponto de vista do cliente, mas não é só a gente ligar. A gente escuta a ligação que o cliente está sendo atendido. A maioria das empresas tem esse recurso de gravar, né, de poder ouvir depois. A gente consegue estruturar um feedback para as pessoas para melhorar o speech dela lá no telefone a partir disso. Então, é esse desenvolvimento contínuo. E aí vai ter muito gerente que vai dizer assim, eu não tenho tempo para esse negócio não, porque eu preciso vender. Cara, se o gerente precisa vender, se ele não tem tempo para selecionar, para recrutar, para dar feedback, para treinar, para preparar a equipe dele, desculpa, mas esse cara não é gerente. Acho que ele não está fazendo a função, né, do gestor de alta performance. O papel do gestor de alta performance é formar um time bala, cara, para chegar no último dia do mês, ele sair meio-dia para almoçar sem hora para voltar. Porque ele já bateu a meta um dia antes. Tá tranquilo, não tá precisando gastar o telefone, né? Exatamente. Tá tudo garantido, né? Sim. E o vendedor, todo dia primeiro, ele tá desempregado. Isso é um fato, né, cara? Eu vou levantar um ponto polêmico aqui. Manda. Eu gosto de polêmica, eu já ouvi muito isso, né? Dia primeiro, o vendedor tá desempregado. Putz, eu falei, com a tua polêmica, eu já imagino que vem já. E eu já vou concordar. Cara, vendedor, para mim, de alta performance, ele tem um pipeline do ano. Ele já sabe quanto ele tem de comissão para receber no mês que vem, no outro, porque ele já tem isso tudo mapeado. Não estou dizendo que todo mundo anda sempre com uma carteira cheia de pedidos, esse é o sonho de todo mundo. Mas vendas são previsíveis. As vendas são altamente previsíveis. Tem até algumas formulazinhas matemáticas aqui, a gente não vai explicar no detalhe, mas basicamente, quanto maior o esforço que ele faz, né, de prospecção, de geração de oportunidade, de tratamento disso, de cuidar da carteira dele, de se aproximar dos clientes dele, né? E aí eu pergunto às vezes, pessoal, a gente vai falar de CRM, precisa explicar o que é CRM, né? Vamos falar de gestão do relacionamento com o cliente. Basicamente é o seguinte, cara, como é que é o nome do filho dele? O cliente chegou com a família na loja, chama o filho pelo nome, ele tá com o pet lá, às vezes o pet é mais amado, né, em algumas famílias até do que o filho. Né? Como é que é o nome do pet? O cara tava naquele dia contando sobre uma dificuldade que ele tinha e tal, e aí o cara não lembra. E aí ficou um negócio combinado que o vendedor não cumpriu. Então, eu tô falando de situações que acontecem entre pessoas que tem uma ferramenta por trás que ajuda, que é o tal do CRM, que ajuda o vendedor a fazer. Só que se tu for em qualquer time de vendas aqui, eu citei antes no exterior, e for em qualquer outro lugar, os caras vão dizer assim, eu detesto preencher informação dentro do CRM, porque isso é perda de tempo, isso é tarefa administrativa. Como é que é o nome do pet? Agora pensa você como cliente, você chegar num lugar e a pessoa tratar teu filho, que é torcedor lá do Coxa. Do Palmeiras. Né? Chegar lá e falar e comentar do jogo. Cara, tava nesse jogo, viu o jogo e tal. Mas aí o vendedor precisa saber do jogo do Palmeiras, do Coxa, do Atlético. Para isso que tem o CRM. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. O negócio é feito de pessoas para pessoas. O varejo é paixão. Né? O varejo é isso. Eu acho que é contato pessoal. E quanto mais você sobe o nível do produto, mais único tem que ser esse atendimento. Mais especial tem que ser esse relacionamento que é construído com o cliente. Esses dias eu recebi um convite de uma construtora aqui para a gente bater um papo com
corretores de alta performance deles, né? E aí juntou uma turma lá, a gente foi falar um pouco sobre o varejo do segmento de altíssimo padrão e comparar um pouco o imóvel com o carro. E eu lembro que eu fiz uma pergunta pro pessoal assim: quantos de vocês já vendeu um imóvel, ou melhor, 2 imóveis para a mesma família? Nós tínhamos, acho que 42 na sala e os 4 responderam que já tinham vendido 2 imóveis para a mesma família. Eu falei, gente, mas não estou falando assim o mesmo marido, mulher, estou falando na mesma família, assim, o pai, sogro, sobrinho e tal. Ficou naqueles mesmos 4 ali. Quantos já venderam 13 imóveis para a mesma família? Só um. Já tinha vendido mais de 2 imóveis, né? 3 ou mais, para a mesma família. A gente começou a falar de algumas coisas um pouquinho mais básicas assim de vendas, né? Processo de entrega. Como funciona? E aí ficou todo mundo assim, oi? Como assim? Tá, mas quem entrega? Vou falar um pouco depois da entrega, né? Como que a coisa acontece? E não vai muito longe, entendeu? Então o nível de relacionamento com a pessoa, ela vai até o dia que você finaliza a venda, assina um contrato. E depois quando a coisa acontece. Por isso não tem venda por indicação. Então você falou assim, o vendedor é um cara desempregado no dia 1. Cara, se ele tem uma carteira que ele se engaja, que ele é a primeira pessoa lembrada, esse cara nunca vai ter demitido no dia 1. Tá empregado o ano inteiro. Pra vida inteira. Cara, sensacional. E eu vou complementar com foco no ramo imobiliário também, que você acabou de comentar. Na Bíblia das Vendas, o Guitron comenta, né? Ele fala bem assim, um vendedor, quando ele está entregando uma garrafa de vinho na entrega de um imóvel, ele não está comemorando o sucesso do cliente, está comemorando a comissão dele. Por quê? Porque depois disso tem reforma, tem mobília, tem, enfim, pintura, tem um contexto, uma série de outros fatores, entre aspas, problemáticos e que vão demandar a energia do cliente. O vendedor, ele vai comemorar, o corretor imobiliário, ele vai comemorar, de fato, com o cliente, a hora que esse cara se mudar para a casa dele. Aí ele vai entregar. Aí o cara vai fazer todo o processo do pós-vendas, da entrega de um imóvel, e quando o comprador, né, o cliente estiver morando na casa, aí sim é o momento que o cliente está comemorando. Porque antes disso, o único satisfeito é o corretor, cara. O único satisfeito é o corretor. Eu me referi aqui sempre a cliente, né? Cliente. Eu acho que pensando um pouquinho nesse conceito, né? Acho que todo mundo é prospect. Sim, até quando o cara faz a primeira compra. Muitas vezes ele não é cliente. Ele vai ser cliente o dia que ele voltar e comprar de novo. Esse é cliente, né? Sabe quando que, na minha visão, esse cara se torna de fato um cliente? Quando aquele vendedor atende ele e resolve o problema dele na hora que ele não precisava resolver. Ou pelo menos na concepção dele não precisava. Então nasce uma relação de confiança quando esse cara que você falou aí se mudou para o imóvel e vários probleminhas que surgiram, que foram depois da comissão, o vendedor foi lá, atendeu e resolveu de bom coração para criar essa relação. Eu tenho certeza que esse cliente vai abrir a agenda dele de celular e vai dizer o seguinte, cara, liga para esse meu amigo, liga para esse aqui, o fulano está procurando. Né? Então a venda por indicação ela acaba acontecendo por esse relacionamento que se desenvolve a grande maioria das vezes depois da venda, depois disso acontecer. Sim, né? A personificação mesmo, né? Essa conexão com o teu cliente, de fato, teu prospect, né, no caso. E acredito muito nisso também, Adriano. Nós estamos numa era tecnológica extremamente avantajada, né? Estávamos até falando um pouquinho hoje sobre inteligência artificial e tudo mais. O quesito é de que forma nós olhamos para os nossos dados até que eles nos confessem algo. Então, beleza, eu tenho um histórico ali, eu sou vendedor há 12 meses. Então, sou executivo de vendas há 12 meses. Qual foi o perfil do meu cliente nesses 12 meses? Eu já estou há mais de 12 meses. Quem comprou carro comigo há 24 meses? Tá, e nos últimos 36, 48 meses, qual é o tipo de público de 4 anos atrás? Esse cara já visitou a minha concessionária de novo? Porque 36 meses, 24, 36 meses está trocando. Isso é um fato, né? Então, de que forma que eu estou buscando aqueles clientes de 2 anos atrás? E o mais importante do que isso, né? O CRM, mais uma vez. Um bom vendedor hoje, coisa simples. Quem é que manda parabéns para o cliente dele? Ele tem o dado.
É básico no contrato de negociação do carro. Na habilitação. É o primeiro documento que você vai pegar do teu cliente numa venda, no fechamento ali, né? Então, de que forma que, né, mais uma vez, você é fidedigno ao teu CRM, a um bom lembrete no celular que ainda funciona, um bom despertador com um bloco de notas ali, com os teus clientes do mês. Porque isso que faz a exclusividade da negociação. Né? E aí, igual você comentou, saber o time que o cara torce, saber aquilo que ele gosta e tudo mais. Vou confessar alguma coisa aqui agora, tá? Antes do nosso bate-papo, eu já sei que você é um cara apaixonado por moto e viajar de moto. Entendeu? Por quê? Porque eu fui entender quem era o Adriano nas redes sociais e de que forma que a gente poderia associar o teu hobby ao nosso bate-papo. Então essa é uma pergunta surpresa do final. Já dei um spoiler aqui já, gente. Mas é bem interessante isso. O famoso lead by example é uma premissa de todos os gestores, né? Como você mostra esse teu constante desenvolvimento e aprendizado tanto para a tua operação quanto para os teus mentorados? Bom, liderando pelo exemplo, né? Eu acho que o grande recado que todo líder deve lembrar todos os dias quando sai de casa, quando acorda, é que a gente é observado o tempo todo pelos nossos liderados. A gente é observado. O que a gente faz de bom e o que a gente faz de ruim. Eu acho que tem uma tendência natural até de aquilo que a gente faz de bom talvez nem ser seguido, né? Mas com certeza aquela pisada de bola, aquela escorregada que a gente dá, vira talvez justificativa e pretexto para ser o padrão da equipe. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que o padrão do time ele vai no ritmo que o gestor dita, mas não no que ele fala, no que ele faz, né? O exemplo arrasta. Então, como que ele se comporta? Pô, na minha empresa, todo mundo tem que usar uniforme. Eu uso. Na minha empresa, o funcionário não pode estacionar lá. Eu estaciono. Na minha empresa, o cliente em primeiro lugar, mas não dá meu telefone para ele. Já aconteceu, várias pessoas chegam lá na concessionária, funcionários novos, às vezes, e falam assim, chefe, posso dar teu telefone para o cliente? Cara, o telefone não é meu, o telefone é da empresa. O celular é da empresa, eu sou administrador da empresa, dá meu telefone para o cliente. Aliás, se antecipa, deixa eu falar com ele. Né? Então, tem muito disso. Às vezes a gente quer impor um padrão que a gente não segue esse padrão, não vive esse padrão. E isso não se sustenta. Eu posso falar bonito para o meu time numa reunião, eu viro as costas, todo mundo fica me observando, mas vamos lá ver como é que ele se comporta a partir de agora. Né? Então, acho que o senso de justiça que as pessoas sentem está muito relacionado a isso. Assim, eu vivo aquilo que eu prego, acho que vale para um monte de coisa, não só para a vida nas empresas, mas é basicamente isso. Acho que liderança pelo exemplo é o líder moldar, né, o que ele espera do time dele, e ele vai moldar com as ações, não é só com o discurso, com certeza. Muito bacana. A minha próxima pergunta era se todo vendedor de fato está desempregado dia 1º, né? Mas acabamos de ter uma aula aqui e realmente eu gosto muito, Adriano, nos nossos episódios aqui, porque eu tenho algumas premissas que eu assumo como verdade, mas de fato elas muitas vezes não são, porque nós não somos donos da verdade de tudo, né? E essa era uma premissa que eu tinha, que o vendedor todo dia 1º ele estava desempregado. Então, a partir de hoje, só para reconhecer aqui, tá? Não uso mais isso, porque se o cara tem um bom controle do CRM dele, entende quem está na carteira dele, de fato que ele consegue criar uma previsibilidade, tanto de organização, gestão do tempo e produtividade dele, de fato, ele trabalha de uma forma muito mais inteligente, né? E ele trabalha de uma forma mais tranquila também, né? Porque ele não vai estar sempre tendo que vender o almoço para pagar a janta. Basicamente é isso, esse formato de trabalho que você falou, né? É o cara que vende o almoço para pagar a janta. A gente falou aqui de cliente, de dar retorno para cliente, de ficar se relacionando com o cliente por longo tempo e tal, definir um pouquinho do que é cliente. Mas vamos voltar um pouquinho para trás também e pensar em qual nível de tratamento que a gente dá para os prospects. Eu fiz essa pergunta também em alguns grupos e perguntei assim, quando que você desiste de um lead? E eu ouvi muito a resposta. Talvez se alguém não seja de vendas, lead é como a gente trata aquele primeiro contato que a gente recebe, né, para iniciar uma jornada de compra do cliente. Né? Então, aquele primeiro contato lá. E aí eu fiz essa pergunta. E fala, não, a assertividade ali de internet é muito baixa, é 1%, 2%. A gente já sente no primeiro contato se o cara quer ou não quer. E por aí vai. Tem vários pré-julgamentos que as pessoas dizem assim, ó, quem está atrás no computador não quer comprar.
Né? Tem umas pré-definições já. Porque, afinal de contas, às vezes o cara abre a gaveta assim, puxa uma bola de cristal, ele olha no olho do cara, você que vai comprar, aquele lá não vai comprar. Você que vai comprar, aquele não vai comprar. Né? Mais uma vez, né? A limitação pelo campo de visão. Você falou da moto, né? Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa aqui. Fiz um shopping em 4 concessionárias para comprar minha moto. Vou dar o dado aqui, estudo de mercado. Na segunda-feira, uma me ligou. De 4, que eu andei no sábado, fiz test ride nas 4. E detalhe, para fazer o test ride eu tive que deixar minha CNH, meu celular, porque eu mandei pelo WhatsApp minha CNH, assinei o documento com cadastro. E eu recebi um retorno. Então, taxa de retorno 25%. Mas recebi um retorno de uma pessoa. Caramba. Né? Até teve uma segunda que me chamou assim na segunda-feira. Fala, e aí? Oi? Isso, fala, e aí? Ai. E aí eu respondi, né? E aí? Tá aqui, eu tenho o WhatsApp até hoje, cara. Ficou no e aí, né? E aí acabou. Mas então, qual o nível de tratativa que a gente dá para quem a gente não vende? Por quanto tempo a gente mantém esse relacionamento? Sinceramente, na minha visão, deveria ser para sempre. Porque cada produto tem o seu tempo médio, né, de maturação lá entre o início do lead e o fechamento da venda. O carro ele é mais imediatista, né? O imóvel que a gente citou aqui, ele demora um pouco mais. Enfim, quanto mais complexa for a venda, talvez esse ciclo seja maior ou menor. Dependendo do nível de complexidade, de decisão, esse ciclo ele se expande ou se diminui. Mas com certeza não é um e aí, cara. E aí eu vejo que isso as empresas também, por não dar a devida importância, acabam desperdiçando muito tempo e dinheiro, né? Por controlar todas as oportunidades que tiveram. E eu até vou dizer, eu comprei a moto da mesma marca que esse cidadão me atendeu e já fui lá fazer revisão e ele passou por mim na recepção lá da oficina, deu e aí, mas não lembrou quem era, obviamente, e seguiu. Só que eu já tive uns 2 ou 3 amigos querendo comprar moto e eu indiquei outras pessoas, obviamente. Sim. Né? Então, assim, aquele cara que não comprou de você, que eu acabei comprando em outro lugar, né? E comprei na segunda-feira, que foi o que eu falei. Falei, segunda-feira eu vou comprar e tal, acabei comprando em outro lugar. Mas quantas pessoas você pelo poderia assunto ter indicado? Eu poderia ter indicado? Né? Então, eu poderia talvez não ter comprado dele por algum motivo, decisão minha, mas aquele que me procura, falei, cara, esse cara é tão bom, ó, procura esse cara aqui que esse cara é fera. Então, é isso que é da gestão de carteira. Então, eu não acho que o vendedor está demitido todo dia primeiro, nem o gerente de vendas. Eu acho que ele pode estar demitido todo dia. Porque ele faz isso consigo próprio, né? De não nutrir a carteira, de não criar uma carteira, de fato. E não é só para quem vendeu, para quem não vendeu. São os relacionamentos, as pessoas que vão ao longo do tempo se relacionando com aquele profissional pela excelência que ele exerce, né? Na época da pandemia, eu lembro que alguns ensinaram assim, liga para o seu cliente para ver se ele está bem. Pô, é só na época da pandemia? Quanto vendedor aqui é formador de opinião? Por que formador de opinião? Eu falo isso pro meu time seguido. Vocês são formadores de opinião. Porque vocês interagem basicamente só com empresários, né? Pessoas que detêm grandes negócios e tal, e estão sempre inseridas em meios muito legais. Quando surge um momento de expectativa, seja positivo ou negativo, vocês ligam para bater um papo, para entender como que as coisas vão se comportar, e o pessoal faz bastante isso. Então, quando a gente usa o exemplo, né, que, por exemplo, eu tenho lá um cliente que tem uma corretora de valores. Eu uso as informações que ele traz para ajudar o meu cliente que mexe lá com investimentos, o cara do campo, e aí a gente cruza essas coisas. É muito comum começar os clientes a ligar e falar, Lucas, Adriano, e aí, o que vai acontecer? Como é que estão as coisas? Me fala aí como é que está o cenário, o que você está vendo? A gente acaba virando formador de opinião. Por essas trocas. Você não precisa ser um profundo conhecedor do tema, basta ser curioso, né? E perguntar, e se dedicar a trocar com as pessoas, trocar informação. O problema é que eu acho que muitas vezes a gente, que é um grande erro do varejo, a gente só quer vender. Só pensa no resultado final. Só quer falar com as pessoas para vender, ninguém quer se relacionar. Né? Volta e meia eu recebo às vezes um contato lá no LinkedIn, né? E aí, tem vaga e tal? Falei, cara, que legal você fazer parte da minha rede. Tá, mas tem vaga. Pô, legal, eu tava vendo aqui que você mexe com tal produto. Tá, beleza, eu te procuro. Tipo, ele não quer trocar, ele não quer compartilhar conhecimento, ele não quer falar de nada, ele quer saber se tem vaga. Sabe? Ele tá muito focado no resultado. E acaba que, quando surge a oportunidade, não vai ser para aquela pessoa. É isso mesmo, cara. Você foi falando aqui, eu vou organizar cronologicamente na minha cabeça aqui.
Ele foi gerente da Unilever por 20 anos, o Guido, né? Um cara fantástico. E quando eu o conheci, ele estava como gerente comercial da Acipar, a distribuidora de lubrificantes aqui do Paraná, né? O Guido, ele tá atualmente na Austrália, cara, e ele fala muito sobre isso. Primeiro, as pessoas se conectam. Depois, elas fazem negócios. Associado a isso, quando você me traz essas informações, né? De que forma que você enxerga para o teu cliente, para dois clientes distintos, um do agronegócio e um corretor de valores. Como é que a gente vai olhar para o nosso cliente, para dois clientes, e a gente vai conectar as soluções dele? Você muitas vezes não precisa conhecer do mercado dos dois de forma profunda, mas você tem que entender o mínimo para que você se torne um facilitador de resolução de problemas. Muitas vezes esses caras acabam se conectando no negócio e o cara vira assunto posteriormente a isso. Por quê? Porque ele se preocupou em como ele contribui antes de tentar algo em troca, né? E eu bato muito nisso, Adriano, dentro da trajetória aqui do Motor e Mentor. Putz, cara, são 47 episódios, então são 47 carreiras, 47 pessoas diferentes. E, cara, vou ser bem sincero, nos últimos 6 meses eu devo ter conversado com pelo menos 45. E os dois que eu não conversei por conta de agenda ou não teve algum tipo de match, alguma coisa assim, e que faz parte do mercado. Mas se hoje alguém chega pra mim e fala: putz, Lucas, tô querendo, como já aconteceu inclusive com uma marca em São Paulo. Putz, Lucas, tô querendo trocar de carro, cara. Você conhece alguém de tal montadora? Pô, cara, conheço. Pô, tenho aqui alguém. Eu prestei uma consultoria pra uma imobiliária, igual eu acabei de comentar com você esses dias atrás, cara. Citei o livro, mas eu prestei essa consultoria pra ele. Falei pra ele: cara, vocês não vendem mais imóveis, cara. Vender imóveis, isso o cara olha lá no quinto andar e ele consegue alugar sem fiador, enfim, ele faz todos os trâmites necessários pela internet. O que você se tornou? Qual é o teu diferencial? Como você está conectando os teus clientes? Pô, Lucas, a gente vai se mudar para uma nova sede agora. Eu falei: cara, tá aí, faz um evento de lançamento, convida os teus clientes e enxerga oportunidades, mostra oportunidades para eles de networking, de resolução de problemas. Porque o teu negócio ele precisa ser visto como alguém que veio para facilitar a vida das pessoas, não burocratizar. Beleza, você hoje está indo para um espaço maior, tá? Quem é que vai estar nesse teu espaço? Não, a gente vai ficar grande para nós. Cara, você precisa de um advogado imobiliário, você precisa de um despachante, você precisa de uma agência de marketing especializada em imóveis. E coloca isso, cara, transforma, faz com que você seja um hub de soluções de problemas. E o Motor e Mentor nada mais, pelo exemplo, né, eu transformei o Motor e Mentor nisso. Então, cara, hoje eu tenho um podcast onde eu tenho esse relacionamento pessoal com as pessoas aqui, eu faço as confrarias onde a gente pode enxergar a oportunidade de negócios, conectar com as pessoas, entender se tem esse match cultural de fato, putz, é o meu possível cliente, é alguém que eu posso contribuir, é alguém que eu posso ensinar, é alguém que eu vou, de alguma forma. Pode não ser ele, mas ele pode te indicar alguém. Putz, conheci o Adriano, pô, o cara é sensacional em mentoria de vendas, cara. O cara é fantástico. Talvez faça sentido não para a equipe do cara, mas para outra equipe, entendeu? Então, quando a gente olha como um facilitador e a resolução de problemas, o nosso nome ele é disseminado de uma forma muito mais generosa, digamos assim, né? Se você quer ser ouvido num ambiente, né, você está com seus amigos, então você quer ser ouvido, você tem que ser interessante. Você tem que ser interessante para as pessoas, né? O teu papo tem que ser interessante para os demais. Não é só aquilo que te interessa, mas é aquilo que interessa ao público. Da mesma forma, você quer fazer networking, esse eu acho que é um grande erro que eu vejo. Às vezes nos grupos de networking, né? As pessoas querem se conectar, mas elas só querem vender. Se você quer fazer networking, se torna útil para as pessoas. Então, a partir do momento que você oferece alguma coisa, e eu acho que o Motor e Mentor tem isso, né? Você leva conteúdo para as pessoas, você faz conexão. Sim. A partir disso, os negócios naturalmente acabam surgindo. Sim. Isso que você trouxe agora, cara, da gerações, né? Eu me considero uma pessoa nova, né? Tenho 28 anos. E hoje o meu mentor, inclusive, ele foi um CEO da Jaguar Land Rover, o Flávio Padovan. Eu conheci ele, cara, por incrível que pareça, por um podcast dele que eu ouvi. E eu achei sensacional. Eu adicionei ele no LinkedIn. Nós começamos a trocar mensagens, ele foi palestrante do meu evento, ele viu o meu esforço, a minha garra em fazer o negócio acontecer e ele se tornou meu mentor. Por quê? Porque ele acreditou no meu projeto. Ele enxergou algo
ele chegou no momento, para muitas pessoas isso, né, que o dinheiro acaba não sendo mais tão relevante, ele quer deixar um legado, e de fato é o que aconteceu nessa ocasião. Ele tá me deixando um legado, cara, porque, pô, imagine uma pessoa de mais de 70 anos de idade, o cara já foi CEO de não sei quantas montadoras, imagina o tanto de coisa que esse cara já não deve ter visto. E uma coisa que nós precisamos aprender, cara, e aqui, obviamente, a idade conta muito, mas tem determinadas áreas que as novas gerações acabam navegando um pouquinho melhor do que outras gerações mais avançadas. O que cabe a nós? O que é da minha competência e o que não é. Pra você ter uma ideia, ele é uma pessoa tão incrível, cara, que ele escreve pra Forbes. Ele escreveu uma matéria pra Forbes recentemente, ele me mandou pra ele pedindo a minha opinião. Eu falei, pô, se eu com o Lucas, com 28 anos, tô tendo essa oportunidade, é porque algum potencial tem. Só que além do meu potencial, ele, como profissional, tá numa posição de eterno aprendiz. Entendeu? Então, de que forma que a gente se desafia e aprende constantemente também, eu acho que é uma das melhores lideranças pelo exemplo, né? Sem dúvida, o Padovan, eu sigo a carreira dele. Então. Um pouquinho perto assim, mas distante, a gente não se conhece pessoalmente, mas vamos conhecer. Quando eu entrei naquela primeira montadora que eu falei que eu era estagiário, ele já era diretor lá, já era diretor de divisão, então já interagi com muita gente que foi liderado dele, sempre ouvi falar muito bem. Quando eu cheguei na Land Rover, ele já não estava mais. E aí eu lembrei que eu não te respondi parte de uma pergunta que você me fez a respeito do propósito, né? Uhum. E eu acho que vai muito disso, né? Essa segunda carreira dele vem muito ligado a esse propósito de compartilhar, né? De espalhar, de ver as coisas se desenvolverem. Isso tem muito de mim nisso, né? Sinceramente, eu sou movido por ver as pessoas e as coisas que estão se desenvolvendo na minha volta, prosperando. Então, muitas vezes assim, eu vou no comércio pequeno do meu bairro, eu faço questão de consumir lá e fico feliz de contar assim, ó, quantas pessoas estão trabalhando aqui hoje, né? Quantos motoboys estão ali fora nesse dia que está chovendo, fazendo entrega e tal. Então, pensando que se aquilo ali prosperar, aquela região vai prosperar, né? Então, as pessoas que estão à minha volta, se elas prosperarem, a nossa sociedade como um todo também cresce. Sim. Né? Eu acho que isso é bacana. Então eu vejo isso nos times que eu sempre liderei, né? O que me move? Cara, não tem, eu acho que prazer maior do que ver as pessoas realizando os sonhos delas, né? Então elas conseguirem lá, enfim, cada um tem o seu, mas concluir uma faculdade, casar e viajar. Eu já vi gente brilhando o olho porque viajou de avião pela primeira vez, sabe? Então, para cada um tem um significado diferente. Para mim, ver as pessoas crescendo e prosperando tem um significado muito especial. Então, eu acho que tem muito a ver isso com o que tu falou, né? De por que esse cara que foi CEO e tal tá me mentorando. Porque ele quer compartilhar. Sim. Tenho certeza que não é pela grana. Ele quer compartilhar o que ele teve. E aí o teu sucesso se multiplica no sucesso dele. No né? sucesso dele, é exatamente isso, cara. Então, eu acredito que é essa humildade mesmo, né, Adriano? De aprender, cara, de se desafiar, de saber escutar. A escutativa hoje, cara, não serve só para o nosso cliente. Né? Eu costumo dizer, cara, o nosso primeiro cliente é o nosso colega da operação do lado, cara. Porque se eu te entregar um trabalho mal feito, a insatisfação do cliente é consequência. Se o cara a entrada do lead lá, o primeiro contato, quem vai fazer a qualificação do teu lead, você não é direto executivo de vendas que faz o primeiro contato, você tem uma profissional ali. Se aquela pessoa já não aplica um bom trabalho ali, ela vai impactar, cara, lá na entrega técnica. Entendeu? Por quê? Porque é uma soma de erros, cara. Então, você cria essa insatisfação, esse mau relacionamento profissional, o maior prejudicado é o teu cliente. Então, se você quer ver o sucesso do teu cliente de fato, começa a se preocupar em como você vai se relacionar com o teu colega do lado, que o teu cliente final vai ser consequência desse bom relacionamento, né? Isso tem a ver também com um bom ambiente de trabalho. Sim. Imagina como que essa pessoa atenderia o telefone ou atendesse o cliente lá, seja lá como for, se ela tivesse acabado de sair de uma reunião, aquelas reuniões desmotivacionais, né? Então, será que o gerente se prepara para fazer uma reunião, que as pessoas saem de lá energizadas, né, para atender bem, para estar feliz e tal? Ou será que ele fez uma reunião para reclamar que o indicador ficou ruim e aí quem está bom fica ruim? Né? Então, um ambiente de trabalho tem muito disso, um ambiente positivo, um ambiente onde as pessoas, né, estão bem, estão felizes e tal, isso se reflete
no atendimento dos clientes, sem dúvida. Sensacional. E você como gestor, cara, o que você mais admira nos teus colaboradores? O que para você, putz, esse cara é um talento de fato, eu vou desenvolver, vou comprar a briga dele, vou deixar o meu legado profissional junto a ele, porque eu sei que o investimento muitas vezes ele não é em dinheiro, ele é em conhecimento, né? Porque hoje o tempo vale muito dinheiro. Então você sentar, você acompanhar, você desenvolver um colaborador hoje, o que você precisa enxergar nele, cara? Não precisa ser só um, né? Não, obviamente. É difícil falar uma coisa só. Sim. Mas eu te diria o seguinte, eu acho que em primeiro lugar humildade, isso se reflete na pessoa ter disposição para aprender, ter disposição para se aprender, para se desenvolver. Em segundo lugar, acho que positividade, né? A pessoa que tem humildade de saber que precisa se desenvolver e ela tem atitude positiva, ela se coloca positivo diante daquilo, vai dar certo, né? Então, eu juntaria isso com vontade, né? Então, acho que uma pessoa positiva, com vontade e com humildade para aprender, ela vai ter muito sucesso. Imagina assim, você tem 2 colaboradores. Um que tem bastante conhecimento, mas é um cara negativo, e um cara que não é humilde, porque ele já sabe tudo. E você tem uma pessoa que sorri, olha no teu olho e fala, Lucas, eu não sei. Me dá 5 minutos que eu vou descobrir. Por quem tu te apaixona? Pô, não tem nem dúvidas, né, cara? Então a humildade do cara entender que todos os dias ele vai aprender, você falou aí, o nível de maturidade chega quando a gente sabe que não sabe nada. Né? Então todos os dias a gente precisa se reinventar. Então essa pessoa que tem positividade, né, que ela está sempre acreditando, vendo o copo meio cheio, com vontade de aprender e com humildade para ir atrás, o ambiente de trabalho se transforma. Né? E aí a empresa como um todo cresce. Então, assim, eu adoro, amo me dedicar a desenvolver as pessoas. Mas é claro que tem que ter reciprocidade, a pessoa tem que querer se desenvolver também. Então, não adianta eu dar o exemplo de estar lá propondo para ela novas formas de fazer aquilo, levar técnicas que eu aprendi, levar melhores práticas. E aí ela está lá sentada e fala assim, cara, eu já sei de tudo. Não me ensina porque eu já sei de tudo. Cadê né? a humildade? Exato. Então, essa pessoa não vai ser desenvolvida. Então tem que ser uma relação de 2, ela tem que estar aberta, né, para receber, para querer se desenvolver e, óbvio, contribuir para essa relação também. Isso que você falou com relação à felicidade, cara, até foi algo que eu abordei no meu Instagram recentemente, cara. E eu recebi uma pergunta lá, né? Uma pessoa bem assim, cara, você tá sempre feliz, você não fica triste nunca. E aí eu costumo dizer, né? Não sangro em tanque de tubarões, né, cara? Porque as redes sociais hoje a gente sabe que quanto mais você acaba expondo, né? Eu sou uma pessoa, me considero uma figura, entre aspas, pública, né? Em devidas proporções, mas muito do meu dia a dia é compartilhado ali. Então, quando eu trago algumas vulnerabilidades, eu coloco um alvo muito grande nas minhas costas. E nós somos seres humanos, que nós temos os altos e baixos, e obviamente hoje eu posso estar triste, mas amanhã eu posso estar muito feliz também. E eu sou uma pessoa muito grata, né? Porque eu acredito muito que a nossa felicidade ela está associada à satisfação pessoal, satisfação profissional, tempo de qualidade familiar e tudo mais. Então eu tenho um relacionamento sensacional com a minha família, sou apaixonado pelo Motor e Mentor, então me dedico muito a isso. E tenho minhas válvulas escapes, no caso, gosto de pedalar também. E logo depois que eu recebi essa pergunta, que eu respondi, né, que eu me considerava uma pessoa muito feliz e que eu gostava de mostrar isso, uma pessoa me perguntou, Lucas, mas isso posicionado profissionalmente não é ruim? Você não acaba perdendo um pouco da tua autoridade? Eu falei, cara, me desculpa, mas não, muito pelo contrário. Eu consigo criar um relacionamento muito melhor com as pessoas, demonstrando ser uma pessoa feliz, que tenha essa energia, que pensa como a gente resolve problemas de fato, né? Putz, vou chegar aqui com o Adriano, pô, Lucas, tô com isso daqui de problema, cara. Cara, vamos, sei lá, vamos pegar o teu tablet, vamos desenhar, fazer mapa mental, vamos rabiscar a folha de caderno, vamos pensar em alguma coisa juntos aqui. Porque quando você expande, mais uma vez, o teu campo de visão para a solução do problema, aquilo ali se torna motivo de alegria e de sorriso de fato. Então, essa constante, né, essa busca dessa humildade também associado com o sorriso no rosto, porque eu contextualizei isso que você falou do sorriso no rosto, né? A satisfação pessoal e a profissional acaba se tornando muito consequência da forma que nós levamos os nossos problemas cotidianos, né? Eu vi esse teu post a respeito do tanque de tubarões, eu achei muito profundo. Minha esposa é terapeuta. Eu mostrei para ela, falei, olha que interessante esse relato que ele está fazendo aqui. A gente analisou essa tua reflexão um pouco mais a fundo. Mas eu comparo muito assim, a tua forma de levar o dia a dia
com um dia inesquecível na minha vida. Eu tive o prazer de ficar um dia na empresa do Geraldo Rufino. Que legal. Né? Na JR Diesel. E a gente passou uma manhã inteira com ele, né? Meio período a gente conheceu as operações, o filho dele conduziu e meio período ele esteve conosco lá. E eu achei sensacional, assim, porque você vê que é verdadeiro aquilo. Ele é uma pessoa feliz de poder contribuir, de poder compartilhar. E ele conta lá as tantas vezes que ele quebrou, que ele passou dificuldade e tal, com uma naturalidade, com uma alegria de ser. Né? E você vê assim, a empresa quebrou. Cara, ele conta o início da trajetória dele, né? Da onde ele veio, como foi superar cada um daqueles desafios, né? Perder a mãe, perder tudo, né? Em várias situações. O que é quebrar uma empresa, cara? Né? Um grande aprendizado que eu trouxe assim, se você não tem dinheiro, você não tem problema. Isso você resolve. Né? Então, o problema é outro tipo de coisa, aquela positividade. Aí eu me lembro que a esposa dele chegou e falou assim, vou falar um negócio pra vocês. A gente tava num grupinho pequeno assim. Ele é sempre assim, irritantemente feliz. Aquilo ali foi, eu acho que foi o grande recado que eu trouxe, né? Então, acho que isso é uma grande arma. Né? Então, parabéns, Lucas. Você acordar todos os dias com positividade, espalhar isso para as pessoas. Obrigado. Obrigado por levar um pouco de alegria pro meu dia também. Que legal, eu fico feliz, ó. E eu falo muito isso também, cara. O negócio toma uma proporção muitas vezes que a gente nem imagina, né? Então, você comentou e compartilhou com tua esposa, não fazia ideia disso. Então, é muito, muito bacana. Eu fico feliz e eu que agradeço a oportunidade de poder impactar de alguma forma também, né? E sabe que tu tá fazendo um trabalho social muito importante, né? Ah, é? Não sei. Vamos lá, vamos ouvir. Eu vou te dizer, cara, a nossa internet é um grande tribunal. Sim. E tem muita gente mal-humorada, tem muita gente amargurada, tem muito hater na internet, né? Então, quando a gente tem pessoas, né, que estão lá compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo, compartilhando boas histórias, dando voz às pessoas, eu acho que essa é a grande mágica da internet, dar voz às pessoas. Só que a gente tem que dar voz, a gente tem que dar ibope, né, tem que prestar atenção naquilo que é positivo, naquilo que é legal, naquilo que vai construir. Né? Então, cara, você pediu uma pizza aí do seu bairro, gostou da pizza, vai lá no Instagram do cara, faz um depoimento, elogia, sabe? Elogia, agradece. Faça bem um funcionário que está lá do outro lado. Diga assim, cara, hoje foi muito legal, vocês me atenderam super bem, me atenderam rápido. Porque eu tenho certeza de cada 10, né, os insatisfeitos, todos vão lá fazer isso. Então a gente tem muito mais gente insatisfeita, tem muito mais gente para reclamar, muito mais gente se alimentando de coisa negativa do que pessoas espalhando positividade. Então seja você aí um Twitter, né? Alguém que espalha positividade. Parabéns, porque eu acho que você faz esse trabalho social muito legal pra gente. Legal, cara. Eu fico feliz. E isso que você comentou da visibilidade, né? Eu trabalhei na operação industrial, então eu sei como funciona a dinâmica diária e tudo mais. A operação comercial, ela demanda muito também, mas ela consegue criar um senso de cultural, de proximidade entre os colaboradores e os gestores de forma mais natural, digamos assim. E na operação industrial é algo bem complexo isso. E quando eu comecei o podcast, eu parei para pensar, tá, mas quem é que eu vou convidar isso? Putz, a gente pode buscar alguns influenciadores, 50, 100, 200, 500 mil, 1 milhão de seguidores. Cara, eu posso. Mas são essas pessoas que tocam mesmo o dia a dia do negócio? São eles que fazem o negócio acontecer? Óbvio, olhando para a população brasileira, não chega a 0,5% essas pessoas que influenciam o Brasil inteiro. Mas quem de fato influencia uma operação, um atendimento ao cliente? Quem de fato que olha para a equipe dele, que tem debaixo da equipe dele lá 50 funcionários, 30 funcionários. Cara, ali, indiretamente, são no mínimo 200 pessoas relacionadas. Entendeu? Então, como que a gente democratiza o acesso ao conhecimento desse pessoal? Como é que a gente mostra para eles a forma que eles pensam? Cara, a tua rotina hoje, me desculpa, mas você não deve ter tempo para montar uma estrutura de podcast. Como é que você vai parar 2, 3, 4 horas da tua semana para ficar gravando conteúdo? É praticamente impossível isso. Então, um dos motivos da criação do podcast é como eu contribuo, como eu me mantenho atualizado, como é que eu vou aprender, porque eu sempre tive essa sede pelo conhecimento, como é que eu contribuo para a sociedade, mostrando quem de fato faz o negócio, uma indústria, uma operação comercial acontecer, e além disso, como eu contribuo para o meu convidado também. Para vocês, isso daqui, cara, eu acredito, né, a minha visão, não me corrija se eu estiver errado, é algo muito significativo quando você pode mostrar toda a tua trajetória, porque tem os criadores de conteúdo hoje, de fato, estão olhando para aqueles que têm milhares, sendo que quem de fato faz o negócio acontecer quem está na operação no dia a dia.
Isso é valor, Lucas. Isso é valor. Você leva solução, você se torna útil para as pessoas, né? Isso é valor percebido. Então, parabéns pelo teu trabalho mais uma vez. Sensacional, cara. E agora, para encaminhar para a reta final da nossa gravação aqui, por mim, eu ficaria mais umas 3 horas conversando aqui, cara. É um prazer. Vamos lá. Já dei um spoiler aqui antes, né? Mas eu, acompanhando o teu Instagram ali, eu vi que você é uma pessoa que gosta desses momentos de descompressão de moto com a tua esposa e tudo mais. Como que você enxerga esses momentos de hobby impactando positivamente na tua performance profissional? Eu tenho algumas mudanças de hábitos assim mais fortes na minha vida de uns 6, 7 anos para cá, né? Então, já descomprimi fumando. Não façam, não repitam isso, né, no passado. Então, gosto muito de esporte. Então, todos os dias eu faço algum tipo de atividade física. Gosto de corrida, pedalo também. Vamos marcar um pedal juntos aí, então. Vamos, bora. Desafio. Eu tenho um filho de 24 anos, embora eu sou novinho. Eu tenho um filho de 24 anos. O moleque já fez prova de 180 quilômetros, cara. Caramba, cara. Sério, que cara. Show, esse que show. Esse é fera. Não, nem me anima a andar perto, né? Só como hobby mesmo, just for fun. Então, nesses momentos que a criatividade aparece. Já parou para pensar assim? Quando às vezes traz uma ideia nova e tal, quando é que nasceu a ideia? Cara, a cabeça precisa, o corpo precisa de um tempo para produzir, né? Então, nada contra, mas tem gente que acha que chegar no trabalho às 7 da manhã e sair à meia-noite, a pessoa vai se tornar mais produtiva. Por quanto tempo? Né? E como é que é a relação dela com a família? Como é que é e para que serve também? Né? Então, eu acho que o executivo de alta performance, ele precisa buscar sempre o equilíbrio. Né? E o equilíbrio é aquela ideia da roda da vida lá. Então, como é que você está com a espiritualidade? Como é que você está com o seu corpo? Como é que você está com a sua família? Como é que você está com a sua mente? Como é que você está em relação à grana? Como é que você está em todos os aspectos? Às vezes é melhor você ter, se você for dar uma nota de 0 a 10 para cada um desses aspectos, talvez rode melhor se você tiver nota 6 em tudo. Porque às vezes você ter nota 10 num quesito e 0 no outro, cara, dá 0. Vamos pensar em 3 recursos essenciais para a gente viver. Aí a pessoa pensou direto assim, grana. Tá bom, grana é 1. A segunda é tempo. E a terceira é saúde. Se você fizer uma equação e botar aí T de tempo, S de saúde e D de dinheiro, e bota na frente dele um multiplicador, dá uma nota de 0 a 10. Experimenta fazer esse teste em casa aí e ver quanto é que vai dar o resultado se você zerar qualquer um deles. Cara, se você zerar a saúde, game over. Se você não tiver tempo, não tem graça. E se você não tiver grana, também não. Então a vida é um equilíbrio para tudo, cara. O cara tem que conseguir equilibrar, né? Conviver com a família, ter um tempo bacana de lazer, né? Curtir um hobby e tal. E eu garanto que quando você buscar esse equilíbrio, né? Você, o workaholic que está vendo a gente aí, a tua criatividade vai surgir. Sim. Né? Ela vai fluir melhor. Então, eu não tenho dúvida que esse equilíbrio trouxe muitos ganhos. E aí, não é trabalhar menos, mas eu acho que conforme você vai se desenvolvendo, você vai se melhorando, você vai trabalhando com mais qualidade. Então, você consegue gerar mais valor para o seu negócio, você consegue trazer mais valor para o seu negócio com uma jornada um pouco menor. Então, claro, tem trabalho duro. Não estou dizendo que a gente não trabalha bastante. A gente trabalha bastante. Mas você consegue gerar valor em menos tempo. E isso te permite você ter um equilíbrio maior. É o famoso trabalhar inteligente, né? Não é a hora que você acorda, é o que você faz enquanto você está acordado, né? Perfeito. Sensacional. Perfeito. Então, não tem muita fórmula prática, né? Não. Eu acordo às 5 da manhã todo dia, já tem bastante tempo. Tem gente que não funciona, tem gente que funciona de madrugada. Então, cara, faz o jeito que você acha que tem que fazer. Não segue o que o cara te falou para fazer. Autoconhecimento é tudo, né? Faça do seu jeito, mas procura ter esse equilíbrio. Né? Tem gente que... Eu durmo 6 horas e meia. Tem gente que precisa dormir 9 horas. Cara, dorme 9 horas. Mas procura naquelas outras horas que sobra ser tão produtivo que você consiga dormir de boa 9 horas. Sensacional, cara. E, Adriano, tem mais uma pergunta ainda que agora eu vou provocar aqui, cara. O teu processo, como é que você atua como mentor hoje desses executivos de vendas e tudo mais? Conta um pouquinho pra nós aqui e como que as pessoas podem te encontrar aí.
Lucas, isso foi bem recente. Na verdade, eu acho que eu já fazia de alguma forma, mas não de forma profissional. Em algum momento, o time de RH da empresa chegou e falou assim: Adriano, teu histórico formou vários gestores, né? Formou vários gerentes ao longo da tua trajetória aqui com a gente. Monta um treinamento para essa turma. Eu falei: como assim treinamento? Monta um treinamento. Sei lá, cria aí alguma coisa. Eu fui lá, preparei alguma coisa e saiu com o nome lá, né? Então era Formando Times de Elite. 10 dicas práticas para formar times de alta competitividade. Não lembro como é que era o título lá que eu tinha criado. E eu fiz aquilo para ministrar em 2 horas. Cara, parecia um narrador de futebol, né? Porque foi muito rápido para ministrar aquilo em 2 horas. E aí terminou, veio uma chuva de perguntas e tal, e um feedback muito bacana. E aí alguns colegas falaram no final, gerentes, né? Falaram: cara, foi demais, monta um masterclass para isso e tal, e compartilha, né? E leva isso adiante. Então, surgiu dessa demanda das pessoas me pedirem, né? Minha vida inteira, eu trabalhei com treinamento dentro das empresas que eu atuo. Então, o meu propósito foi levar um pouco, né, do meu sucesso para essas pessoas que estão precisando de se desenvolver, né? Então, os programas são a primeira turma para gestores, né, para gerentes, formação de gerentes comerciais, formando times de elite. Depois, tem mais 2 programas, um para formação de vendedores para o mercado de luxo e para formação de heads comerciais, diretores comerciais. Então, aqueles gerentes que querem dar o próximo passo na carreira, já estou aí há 11 anos nessa posição, né? Como que faz, né, para trazer valor para o seu negócio e dar esse próximo passo na carreira. Então, está lá no meu site, mentoriaadrianocosta.com. Quem tiver mais interesse aí, dá uma olhada lá, que vai ser um prazer bater um papo. Legal, vamos deixar um QR Code aqui do teu site também para o pessoal que quiser acompanhar, só escanear na tela aí, e aí pode acessar e te conectar lá, tanto pelo site quanto pelo LinkedIn, tem tuas redes sociais lá, né? Show de bola. Adriano, então pra gente fechar nos finalmente aqui aos 45 do segundo tempo, a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto para o nosso convidado, deixar alguma sugestão, uma crítica, fazer alguma pergunta aqui para mim. Fique à vontade agora. Eu vou deixar um recado, que é algo que eu procuro lembrar para mim todos os dias. Na verdade, a minha esposa fala isso todos os dias. Quando eu saio de casa, eu penso assim: eu não estou fazendo isso para o meu chefe direto. Eu não estou fazendo o que eu estou fazendo para alguém que está olhando ali para o meu trabalho. Eu jogo isso para o universo. Eu acho que tem forças maiores que olham para a gente, né? E quando a gente faz isso com amor, com dedicação, né, com respeito às pessoas que estão se relacionando conosco, com respeito à sua empresa, com respeito aos seus colaboradores, com respeito aos seus clientes, quando você faz isso com seus valores, a coisa acontece. A mágica acontece, né? Então o sucesso vem por isso, por você fazer o seu trabalho bem feito, por você fazer isso com amor, com paixão, né? E sem esperar, porque às vezes as pessoas se diminuem muito. Nossa, eu estou lá há 2, 3 anos e meu chefe não me olha e eu não sou promovido e tal. Cara, continua fazendo, continua em frente, continua fazendo isso com fé. Se alguém não te vê dentro da tua empresa, alguém de outra empresa vai te enxergar e você vai prosperar, você vai ter resultado. Então é constância, é consistência, faça isso por longo prazo. Se reavalia, se autodesenvolva, né? Busca conhecer, busca levar valor para o seu negócio. E aí, mais uma vez, transborda isso quando possível, que eu acho que é o que você faz, Lucas. Transborda isso, leva isso para um ambiente maior do que simplesmente o teu trabalho. Então, quando você impacta a vida das pessoas, sejam elas teus clientes, teus colaboradores, você vai acabar tendo isso de volta, né? Então, é isso que eu exercito todos os dias. Fazer algo maior do que simplesmente a minha tarefa, né, que eu tenho que executar lá todos os dias. Que legal, cara. Parabéns. Assim, é uma lição de vida, de fato, para mim, não só para mim, quanto para os nossos ouvintes também, porque, mais uma vez, eu acredito muito nisso, Adriano, igual você comentou ali do Geraldo Rufino, né? Eu tô empreendendo há 2 anos e meio agora, praticamente, né? Cara, e é fato que com todo e qualquer empreendedor, se ele te falar que o início é um mar de rosas, ele vai mentir. E eu adoto isso como premissa todos os dias, cara. Visão, persistência. Visão mais persistência mais humildade igual a sucesso. Visão mais persistência mais humildade igual a sucesso. Isso que você falou, né, cara? Quando você levanta todos os dias, entrega pro universo, dá o teu melhor, sabendo... O nosso melhor hoje não é o melhor de amanhã. Entende que isso faz parte da tua jornada, desses altos e baixos, mas você tá ali, persistindo, não desistindo, aí o tempo é o senhor da razão, né? E, mais uma vez, parabéns pela tua trajetória, com certeza inspira muita gente. É muito, muito, muito louvável essa atitude que você toma de
compartilhar o teu conhecimento para outros profissionais, para outras carreiras, porque igual eu comentei, a gente olha os resultados empresariais, óbvio, a gente olha faturamento, óbvio, isso faz parte do business, a gente tem que se importar muito com isso. Mas, no final, cara, são pessoas impactadas. Você desenvolvendo o mercado de luxo, quantas e quantas pessoas vão ter acesso a coisas antes inimagináveis? Seja um primeiro voo de avião, seja um jantar num restaurante antes nunca imaginado. Então, parabéns, continue nessa jornada, conte comigo para o que precisar aí e seguimos acelerando juntos aí, né? E Lucas, um último recado também, assim, quem está começando, né? Cara, vai lá e começa. Mas eu não tenho recurso, o dia que eu tiver um recurso, começa com o recurso que tu tem, né? Então, não dá para fazer maravilhoso, cara, faz bom. Né? Amanhã você vai pegar o bom, você vai transformar isso no muito bom. E depois, dias depois, quando você conquistar lá seus primeiros clientes e tal, isso vai ficar ótimo. E um dia vai ficar espetacular. Se você ficar esperando o dia que tudo estiver espetacular para você começar a fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Então aproveita o tempo, aproveita a energia que você tem, bota positividade naquele seu projeto e vai em frente. Vamos em frente. Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aí. Cara, já pode deixar anotado na tua agenda que vai ter um segundo episódio, sem sombra de dúvidas. Tô desenvolvendo um novo projeto aqui, vou deixar um spoiler pro nosso pessoal aqui, que vai começar a acontecer do meio do ano em diante, que nós vamos reunir outros experts em assuntos e vamos debater. E você já é um convidado aí pro assunto vendas, mentoria e desenvolvimento de vendas, tá bom? Então já vai ficar aí um spoiler para você também. Legal, muito obrigado, vai ser um prazer. Tá bom, Adriano, obrigado e tudo de bom, um grande abraço, viu? Valeu, cara. Bom, gente, vamos finalizando por aqui o nosso episódio, muito, muito bacana, igual eu comentei no início, comento agora novamente, eu sou um entusiasta da operação comercial de concessionárias, então acho muito, muito, muito bacana esse atendimento ao cliente, esse desenvolvimento de negócios, e quando encontro uma pessoa como essa daqui, que tem essa visão de cultura empregadora, de cultura de desenvolvimento de colaboradores, pensando na experiência do cliente, aí eu vou para outra dimensão, porque realmente eu acredito que o futuro do negócio é esse. As pessoas precisam se conectar com pessoas para depois pensarem nos negócios, e quando você enxerga isso com uma pessoa de referência, temos certeza que estamos no caminho certo. Mestre, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Seguimos acelerando. Um grande abraço. Tchau, tchau.